Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. A segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios. No capítulo de número 5, do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 14 ao 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que o amor de Deus nos constrange, de modo que julgamos assim: se um morreu por todos, logo nele todos morreram. O que a Bíblia quer nos dizer é o seguinte: que se Jesus estava na cruz, representando-nos ao sofrer o juízo que era merecido a nós, mas que não era devido a ele, é porque ele estava lá como nosso substituto, estava lá como nosso representante. Quando ele morreu pelos nossos pecados, fomos potencialmente absolvidos da culpa. Seremos de modo eficaz se crermos nele, porque Deus já não nos imputará o nosso pecado se crermos em Jesus. Porque se o fizesse, era como se estivesse punindo duas vezes o mesmo pecado em Cristo e em nós. Se Jesus já sofreu por mim, eu estou absolvido da culpa. Ele encarou o castigo que nos era merecido, ele sofreu em nosso lugar. Para Deus é como se eu já tivesse morrido. Então ele não me imputa o meu pecado, porque para ele, o velho homem que eu era, aquele que cometeu os pecados, morreu na cruz de Cristo. E quando Jesus ressurgiu ao terceiro dia, já não mais trazendo sobre si os nossos pecados, mas ressuscitou para estar ao lado de Deus lá no céu, em sua perfeição, pureza, em sua inconfundível santidade. É como se nós estivéssemos com Cristo ressuscitado. Ele assumiu a nossa culpa para que nós tivéssemos a sua santidade imputada a nós. Ele recebeu os nossos pecados que lhe foram atribuídos e sofreu castigo em nosso lugar, para que agora nós recebêssemos a atribuição de sua justiça e fôssemos justificados diante de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo quer sugerir aqui é que isto não é apenas uma questão legal, posicional, mas é uma questão real e espiritual. O amor de Cristo lá do alto da cruz nos atrai a si, nos constrange para que cheguemos a Ele. O apóstolo Paulo quer nos dizer que quando pela palavra nós somos esclarecidos sobre o fato de sermos pecadores,
E por esta mesma palavra nos é apresentada a cruz de Cristo, Jesus do madeiro, Jesus que nos é apresentado pela palavra, atrai-nos a si por seu amor. O amor exerce um poder magnético, um poder atrativo. O amor de Cristo na cruz do Calvário por nós, uma vez conhecido, gera em nós amor por Ele. Amor produz amor. A vinda de Cristo a nós produz uma atração dele sobre nós. A Bíblia Sagrada ensina-nos isso. Quando Jesus falou: quando eu for levantado da terra, ou seja, no madeiro, na cruz, a todos atrairei a mim. Paulo então diz que o amor de Deus nos atrai à cruz de Cristo, para que de um modo inexplicável, porém real, espiritual, sejamos ali mortificados. Ou seja, não a nossa personalidade individual, mas o homem pecaminoso que éramos, ele vai ser crucificado ali na cruz de Cristo. E então a ressurreição de Jesus vai se tornar eficaz em nós, no sentido de fazer com que Cristo ressurreto venha morar em nosso coração. O que a Bíblia quer nos dizer, irmãos, é que ser crente é mais do que admitir fatos, é mais do que compreender uma substituição ocorrida no plano legal, onde alguém sofreu por nós quando éramos nós que merecíamos. A Bíblia quer dizer que a salvação consiste numa identificação real. Jesus tomou sobre si a minha culpa, morreu, mas Jesus quer me incluir na sua morte pelo Espírito Santo, fazendo que morra em mim aquilo que é pecaminoso, fazendo com que morra em mim aquilo que se contrapõe a Deus. E quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, também o Cristo ressurreto nos atrai a si, para que sejamos inclusos na sua ressurreição, para que surja em nós um novo homem, segundo um modelo da sua imagem. E é o amor de Cristo que nos atrai a si, é o amor de Cristo que nos chama ao madeiro, é o amor de Cristo, irmãos, que nos absorve e exerce força magnética sobre nós. É nesse sentido que Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. A salvação tem dois níveis, ou tem dois planos. Um plano, irmãos, no qual a nossa mente tem que participar, como diz aqui Paulo, julgando nós assim: se um morreu por todo, logo todos morreram. Portanto, nós temos, meus irmãos, que fazer um juízo. Nós temos que entender o que ocorreu na cruz do Calvário. Mas não é apenas uma questão de entendimento, não é apenas uma questão de aderência a fatos narrados, a doutrina apresentada, não é apenas um juízo mental que dá substância à fé. Nós temos que sentir a atração do amor de Cristo de lá a nós. Nós temos que nos deixar levar por essa força magnética do Espírito Santo e sermos absorvidos pela cruz de Cristo, de tal maneira que lá morra o que era velho, e pela ressurreição de Cristo apareça em nós um novo homem. Louvado seja Deus. Ser salvo é crer em Jesus, mas crer em Jesus é se identificar com a sua morte e ressurreição, não apenas admitir esses fatos, mas se identificar com a morte e ressurreição de Cristo. Paulo diz na carta aos Filipenses que ele desejava conhecer a Cristo, conformando-se com ele na sua morte, para também participar do poder da sua ressurreição. Notemos, tem que haver uma conformação, tem que haver uma conformação nossa com a morte de Jesus Cristo, para que também nós experimentemos o poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo disse: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Vejam o que Paulo disse: a minha glória é esta, que eu estou pela cruz de Cristo crucificado para o mundo,
e o mundo está crucificado para mim. O motivo pelo qual nós louvamos a Deus por nossa salvação, nós nos asseguramos em Cristo da nossa salvação, é o fato de nós termos sido crucificados naquela cruz para o mundo e o mundo ter sido crucificado para nós. Fomos conformados a eles na sua morte, para agora experimentarmos o poder de sua ressurreição. Entretanto, irmãos, depois de ter explicado isso, o apóstolo Paulo diz qual a repercussão desta experiência de identificação nossa com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veja aí o versículo de número 16, ou melhor, 15 e 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não apenas nós com Cristo morremos, e agora temos em sua ressurreição uma nova vida, mas também essa nova vida que agora vivemos para Ele. Como diz aqui a Bíblia, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, ser crente é receber de Deus uma nova vida, que deve ser vivida para a glória de Cristo, que deve ser vivida para Cristo. Viver para Deus é a referência da nova vida, é uma vida para Deus, é uma vida para Jesus, não é uma vida para o mundo, não é uma vida para as riquezas, é uma vida para Jesus. Outrora vivíamos para nós mesmos, é o que sugere o apóstolo Paulo. Ele morreu para que vivamos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Outrora nós éramos o nosso próprio ponto de referência, nossa vida era uma vida que girava em torno de si mesma, era uma vida viciosa. Mas agora nós temos uma nova vida que Deus nos deu, porque Ele nos libertou de nós mesmos, fazendo o nosso ego morrer na cruz de Cristo, e Ele deu-nos a vida ressurreta de Jesus, para que a vivamos para Deus e para o próprio Senhor Jesus Cristo. O ponto de referência agora é Deus, é Cristo. Estamos crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para nós, mas vivemos para Deus, e Deus está vivo para nós. Para o mundo Deus está morto. Nietzsche foi que disse que Deus estava morto. De fato, para ele estava, porque Deus não está vivo para alguém, a não ser que este alguém esteja vivo para Deus. Se alguém não estiver vivo para Deus, vive no mundo no qual Deus não aparece, não se revela. Mas se recebemos essa nova vida para Deus, então Deus está vivo para nós. O mundo diz: cadê o Deus de que os crentes falam? Um Deus ativo, transformador de vidas, operante. Nós queremos sentir esse Deus, percebê-lo, vê-lo. O mundo sente Deus distante de si, mas o crente, irmão, serve ao Deus vivente, ao Deus vivo. Chamamos a Deus de Deus vivo. A Bíblia o chama deste modo porque Ele é um Deus ativo. Ele está falando conosco, Ele está intervindo em nossas vidas, Ele está operando em nosso meio, porque nós também estamos vivos para Ele. Mas para que estivéssemos vivos para Ele, o nosso ego teve que morrer na cruz de Cristo, e tivemos que receber a vida ressurreta de Jesus. Note, as pessoas que são do mundo vivem para o mundo vive para elas. Nós estamos crucificados para o mundo está crucificado para nós. As pessoas do mundo vivem para si, nós vivemos para Deus, vivemos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Logo, isso vai ter como resultado o que Paulo diz aqui no capítulo 5, no versículo de número 16: assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que a Bíblia quer dizer aqui?
A Bíblia quer dizer que os nossos valores já não são mais os do mundo. Os nossos padrões já não são mais os do mundo. Porque o mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo. Nós não conhecemos mais agora aos outros segundo o referencial do mundo, mas nós conhecemos os outros segundo Deus. Como é que o mundo conhece as pessoas que lhe pertencem? Pela aparência, pela fachada, pelo que no mundo tem sido chamado de status. O mundo criou máscaras que distribui às pessoas. Dependendo da máscara que elas adquiriram, elas são reconhecidas de modo melhor ou de modo pior. São aparências. O mundo negocia com aqueles que lhe pertencem aparências. Os padrões do mundo estão ligados à aparência. A Bíblia Sagrada diz que nós que somos crentes estamos mortos para o mundo e só vivemos para Deus. Não olhamos mais para as pessoas segundo a aparência, porque Deus vê o coração delas e nós agora vemos as coisas segundo Deus. Não conhecemos mais pela aparência, pelo status, pela posição social, por padrões de estética, não. Se conhecemos a Cristo desse modo, diz Paulo, já não conhecemos assim. Agora, muito embora algumas pessoas tivessem conhecido a Jesus segundo a carne, como um carpinteiro, não é todavia deste modo que nós o consideramos agora. Ele não é o carpinteiro, ele é aquele que está no trono, assentado à destra de Deus, vitorioso, vencedor, sumo sacerdote. Muito embora, irmãos, visivelmente não o possamos ver agora deste modo, a nossa fé o vislumbra no alto, vitorioso, assentado no trono, reinando, intercedendo por nós. Porque nós não vemos como o mundo vê. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nossos critérios não são os critérios do mundo. Aqui no versículo de número 12, Paulo diz: porque não nos recomendamos outra vez a vós. Quer dizer, nós não nos vangloriamos, não fazemos menção do que somos como se fôssemos aceitos por nossa aparência. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Nós, neste mundo, as pessoas se gloriam na aparência, mas, irmãos, o crente se gloria no seu coração, que foi purificado pela fé na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses: se alguém tem motivos na carne para se gloriar, muito mais eu, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, aprendi aos pés de Gamaliel quanto a interpretação da lei dada aos fariseus, fui irrepreensível, todavia considerei isso como nada para ganhar a Cristo. Ou seja, preferi morrer para o mundo que valoriza todas essas coisas, para poder viver para Deus, para Cristo Jesus. Paulo diz que perdeu todas essas coisas, ou seja, deixou de tê-las em conta, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, o que diferencia o crente é exatamente estes novos padrões, pelos quais ele afere os valores. O versículo de número 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Conforme algumas traduções, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o que Paulo quer dizer é o seguinte: em Cristo, morrendo na sua morte, sendo uma nova criatura na sua ressurreição, em Cristo as coisas velhas já passaram.
O mundo das aparências passou. O mundo do status passou. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Temos novos valores agora. É o que a Bíblia quer nos dizer. Inclusive, essa é uma forma de distinguir a religião de Cristo da religião secularizada. Há uma diferença entre o cristianismo e a cristandade. O cristianismo é puro, a cristandade tem se corrompido. Há uma diferença entre a religião espiritual de Cristo, que conduz o homem ao céu, e a religião que se professa cristã e está secularizada. A diferença, irmãos, é que a religião secularizada é uma religião exterior. Ela é mundanizada, muito embora se diga uma religião. Ela é mundanizada porque ela julga pela aparência, porque os seus critérios são mundanizados, são segundo a aparência. A religião secularizada é também uma religião de aparências, afere o valor das coisas pelas aparências. A igreja de Laodiceia dizia: rico sou, porquanto Deus masculinizou aquela igreja ao falar com ela. Ela dizia: rico sou, e de nada tenho falta. E Deus disse: todavia tu não sabes que tu és pobre, cega, miserável e nu. Meus irmãos, os fariseus jejuavam para ser vistos pelos homens, tanto que não lavavam o rosto, para que ficasse evidente que eles estavam em abstinência. Os fariseus davam esmolas para serem vistos pelos homens. Religião secularizada. O apóstolo Paulo disse a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo de número 5, que nos últimos dias os homens teriam a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia. Religião de aparência. Em Colossenses 2:23, Paulo fala de alguns cuja religiosidade consistia em humildade fingida, aparência de sabedoria, mas nada mais do que isso. Religião farisaica, de aparências. A teologia da prosperidade, que diz que o homem está bem com Deus quando prospera e mal com Deus quando decai, apenas tentou tornar religioso o critério mundano, mas ela continua mundana, mascarada de aparência religiosa. Jesus disse: quando tu fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, e o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Jesus disse: quando fores jejuar, lava o teu rosto, unja a tua cabeça, para que não sejas visto pelos homens, mas o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. A consistência da religião espiritual interior do coração, da religião verdadeira, é essa: comunhão filial com Deus. Ele é o nosso Pai. Jesus disse: o teu Pai. E ela consiste em nós sermos vistos por Deus e não pelos homens. Quantas pessoas hoje dizem: ah, eu sou muito religioso, eu faço isso, eu faço aquilo, se gloria do que faz. Tem obras caritativas vistosas, querem ser vistos pelos homens, fazem, mas querem adquirir a admiração dos outros por terem feito. De nada isso vale. De nada isso vale. A religião verdadeira de Cristo, a espiritual, a do coração, é aquela onde o homem vive para Deus. Ele não quer que os outros notem. Ele não está preocupado se os outros vão estar contra ele ou a favor dele. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Em fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, entendido isso, fica fácil saber por que é que um crente não se rebela contra as aflições porque passa. Um crente não se ressente
do sofrimento que o alcança nessa vida, porque ele sabe que o sofrimento, a tribulação, só podem corromper o homem exterior, só podem corromper a aparência, mas não podem atingi-lo no coração, aonde Deus está lhe vendo. Meus irmãos, a tribulação para nós não é boa em si, mas se torna boa na medida em que eu sei que Deus está usando-a para meu bem. Deus está me atribulando neste mundo, ou permitindo que me assaltem tribulações, porque Deus sabe, irmãos, que estamos num mundo que valoriza aparências, valoriza o bem-estar exterior, e por mais que sejamos crentes, vivamos para Deus e não para o mundo, tenhamos os valores de Deus e não os do mundo, nós estamos tão cercados pela essa filosofia mundana, por esses valores mundanos, que corremos o risco que de repente começarmos a dar valor às aparências, de nos sentirmos inferiores por não alcançarmos determinado patamar que o mundo julga superior. E por isso Deus nos envia tribulações e aflições para destruir mesmo, irmãos, o homem exterior. E eu não me refiro só aqui ao corpo, não é isso não, me refiro a este mundo de aparências. Deus quer destruir o mundo de aparências para que nós não nos apeguemos a estas coisas, mas olhemos para Deus, olhemos para dentro, para onde Deus está vendo. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Esse homem exterior aqui não é só o corpo não, é o homem situado neste mundo de aparências. Nós não desfalecemos com as aflições, com a perda de bens que às vezes nos acontece, com as zombarias que às vezes sofremos, com a falta de influência neste mundo, com o repúdio deste mundo. Paulo diz que nós somos considerados o lixo deste mundo, mas nós não desfalecemos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ao qual Deus está vendo se renova dia a dia. Meus amados irmãos, Deus sabe que estamos no mundo e muito embora do mundo não sejamos. Deus sabe do perigo de os valores deste mundo penetrarem em nós e na igreja. Por isso Ele nos deu duas coisas. Uma, o Espírito Santo, que não é uma coisa, é uma pessoa. O Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, para, no sentido metafórico da Bíblia, lavar os nossos pés. Jesus lavou os pés aos discípulos porque diz: quem está lavado não necessita de lavar senão os pés. Quem já está banhado não necessita de lavar senão os pés. Nós já fomos banhados, mas assim como o homem banhado pode estar limpo, mas seu pé está tocando no chão, nós estamos lavados pela palavra, mas nós estamos nos deparando neste mundo com os valores deste mundo, corremos o risco de sujar os nossos pés, mas o Espírito Santo está lavando os nossos pés todo dia. Jesus, pela palavra, está lavando os nossos pés, para que, irmãos, os valores desse mundo não entrem na nossa mente. Crente, se tu não fores lavado, não terás parte com Cristo. Deixa Ele lavar todo dia os teus pés. Entretanto, Deus sabe que ainda assim nós corremos o risco de, prosperando, nos apegar à prosperidade, de, tendo uma posição, valorizá-la como o mundo a valoriza. E por isso Deus nos envia tribulações, para que nós não nos apeguemos a nada, irmãos, deste mundo, para que não absorvamos os valores desse mundo. Por isso que, apesar das perdas e tribulações, nós não desfalecemos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior está se renovando dia a dia.
O versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que exagero santo, um eterno peso de glória muito excelente. E a tribulação é só leve e momentânea. Glória a Deus. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: se nós estivermos olhando para Deus e não para o mundo, se nós estivermos preocupados com o coração e não com a aparência, então toda tribulação que não nos atingirá no coração, senão na aparência, será leve e momentânea. E ainda vai servir para que aumentemos o nosso galardão lá no céu. Porque se por ela nós nos desapegarmos ainda mais deste mundo e só considerarmos o modo como Deus nos vê, progrediremos para Ele e obteremos melhor galardão. No versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz o seguinte, a partir do versículo 1, continuando todo este raciocínio que temos aqui tomado: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Que coisa gloriosa temos aqui. Um tabernáculo é uma tenda, irmãos. E uma tenda tem que ser constantemente montada e desmontada. O povo de Israel no deserto armava tabernáculos quando parava e desmontava os tabernáculos quando tinha que andar rumo à terra prometida. Paulo diz: essa vida exterior aqui é um tabernáculo. Este mundo de aparência ao qual os homens tanto se apegam é como um tabernáculo que brevemente vai ser desfeito. Estas máscaras não vão ficar, o ouro ninguém vai levar, o status não vai grudar em nós. Meus irmãos, o corpo também vai perecer, mas quando este tabernáculo se desfizer, ele que é tão frágil, que é montado para ser desmontado, quando ele for desmontado, nós temos lá no céu não um tabernáculo, uma tenda, nós temos um edifício preparado por Deus, eterno e não feito por mãos. Aleluia. As pessoas deste mundo, irmãos, que se apegam às coisas daqui, sofrem com a morte, porque a morte para elas é a perda de tudo que elas estimavam. A morte para elas é o terror. Um certo teólogo disse que a razão pela qual os homens têm ansiedade e medo é exatamente porque o homem tem a vocação de existir, mas está sob a tragédia de estar morrendo. Ele está desaparecendo. Os momentos em que ele tem coragem é o momento em que ele se lembra que existe. O momento em que ele sente agonia e dor é o momento em que ele se lembra que ele vai se ir. As pessoas deste mundo, irmãos, sentem angústia. Quanto mais elas possuem bens, mais angústia elas têm, porque mais elas sabem que vão perdê-los. Elas vivem na ansiedade, o medo de não ser, o medo do não ser, o medo da morte, do desfazimento. Mas o crente, irmãos, não é vencido pela ansiedade. O crente tem a coragem. A coragem porque o ser nele é mais forte que o não ser. Porque quando este tabernáculo se desfizer, ele não fica sem nada não, aparece a coisa melhor, é um edifício. Quando essa casa temporal se for, ele tem um edifício eterno, feito não por mãos, no céu. Por isso, irmãos, quando a morte vai chegando, vai aumentando a coragem do crente. Porque quanto mais ele está perto da morte, mais ele está perto de ser e não de não ser.
mas ele está perto da glória e não do desfazimento. Meus irmãos, os crentes fiéis morrem cantando. Nunca lhes vem tanto vigor como na hora da morte, como na hora em que partem dessa vida para outra, porque o tabernáculo está se desmontando e ele já está começando a ver o edifício que ninguém pode demolir lá no céu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Essa é a diferença, irmãos, entre um crente e um budista. O budista sabe que a infelicidade dos homens decorre do fato de eles quererem viver e terminarem morrendo. O budista sabe que todo homem tem a vontade de viver e sua infelicidade vem porque ele sabe que vai desaparecer. Segundo o budista, essa vontade de ser, esta vontade de ser alguém, de ter uma personalidade individual que dá infelicidade aos homens, porque eles têm essa vontade, mas sabem que um dia não vão ser mais. Aí o budista tem a solução radical que nós não aceitamos. Ele diz: para o homem ser feliz, ele tem que não querer mais ser. Ele tem que esquecer da sua identidade, da sua personalidade individual. Ele tem que negar-se a si mesmo, no sentido de não ser mais ninguém. Ele tem que se diluir em Deus, perder-se no meio do rio, perder sua identidade. Se esqueça de quem você é, tire os seus sonhos, esvazie-se de sua personalidade e desapareça. Por isso eles se voltam para a meditação. Eles querem se diluir, eles querem esquecer que são alguém. Mas o cristianismo ensina o contrário, irmãos. Em vez do cristianismo dizer perca a sua vontade de ser, o cristianismo diz tenha mais vontade de ser com Jesus. Porque com Jesus você não vai desaparecer não, você vai ser mais do que hoje é. O cristianismo, irmão, não diz esqueça de quem você é, para você não ter a infelicidade de se lembrar que vai deixar de ser. O cristianismo diz se lembre de quem você é e saiba que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele, porque seremos tal como Ele é. Aleluia! Uma religião como o budismo, que ensina a fuga, a covardia como forma de se ganhar a felicidade, é do diabo. Se o homem vai esvaziar-se de sua personalidade, diluir-se no oceano espiritual, se ele vai deixar de ser alguém, não tem mais ninguém para ser feliz. Não há felicidade no budismo. Se o homem desaparece na sua personalidade individual, não sobrou ninguém para ser feliz. No espiritismo também, porque o espiritismo diz que você hoje é um, na outra encarnação vai ser outro. Meu irmão, o cristianismo não diz isso. O cristianismo diz que você vai ser você mesmo. Você vai ser você. E Deus quer lhe dar um novo corpo, uma morada imperecível. Deus não quer lhe fazer desaparecer, quer fazer você viver. O versículo de número 2 continua: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O crente vive aqui gemendo, irmãos. O mundo tem medo da morte, e o crente geme esperando o dia em que vai se desvencilhar deste corpo para estar com Deus no edifício eterno. Esse gemido aqui, irmãos, mostra quem é crente e quem não é. Segundo Lutero dizia, o crente não apenas se arrependeu num dia, ele se arrepende todo dia. Porque existe o arrependimento de pecados no plural, que nós não temos todo dia, mas existe um arrependimento do pecado, natureza pecaminosa. Como apesar de nós nos termos convertido, a natureza pecaminosa permanece em nós, porque estamos unidos a este corpo corruptível. Então enquanto estamos aqui, nós estamos gemendo. Gemendo.
desejosos de sermos libertos desse corpo corruptível, para que a natureza pecaminosa que está presente a nós enquanto estamos no corpo saia. Se você está satisfeito com este mundo, você não é crente. Se você diz eu gosto daqui, aqui é muito bom, você não é crente. Ló em Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia, afligia todos os dias a sua alma pela impiedade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que a geração atual é pior do que a de Sodoma e Gomorra. Se você gosta, se você se ambienta neste mundo, você não é crente. Você não é salvo, porque um salvo está gemendo. Ao mesmo tempo que eu estou feliz por ter Jesus no meu coração, pela certeza que Ele está no céu, enquanto eu estou nesse mundo, eu me sinto como um estranho. Eu sou um peregrino aqui. Eu não me sinto bem neste lugar. Eu não sinto que aqui seja o meu lar. Não, eu não me ambiento aqui, porque a minha cidadania é o céu. Meu nome está rolado no céu. Eu vivo para Deus, não segundo os valores do mundo, mas segundo os valores do reino de Deus. Versículo de número 3: se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, teremos o céu, se formos por Deus encontrados vestidos e não nus. Aqui é uma linguagem simbólica. Paulo quer dizer que só iremos para o céu, ao partirmos dessa vida para outra, se estivermos vestidos de Cristo. Se estivermos nus, ou seja, sem Cristo nos vestindo, nós não teremos o céu. O crente tem que viver para Jesus, estar vestido de Jesus, ter a vida ressurreta de Jesus Cristo, para que partindo daqui possa ir ao céu. O versículo de número 5 diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O versículo 4 diz que o que nós queremos mesmo, definitivamente, não é só estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor, mas é ter a ressurreição do corpo. Muito embora estar ausente do corpo corruptível e com o Senhor seja melhor do que o que temos agora, o que queremos definitivamente é que o corpo mortal seja engolido pela vida espiritual. E que estejamos diante de Deus com um corpo ressurreto, que nos acontecerá na vinda de Jesus. E Paulo diz que quem nos preparou para isto foi Deus, que nos deu o Espírito Santo. O crente, irmãos, é preparado para o céu. Ele tem natureza de céu. Ele foi modelado para o céu. Fomos preparados para isto através do novo nascimento. Ao entregarmos o nosso coração a Cristo, nós renascemos para Deus e temos uma nova vida que foi preparada para o céu. E ainda temos um penhor, uma garantia de que iremos para lá. É o Espírito Santo morando dentro de nós. O crente tem o Espírito Santo dentro dele, como garantia de que ele vai estar no céu, o lugar para o qual Deus nos preparou. O versículo de número 6 diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo viveremos ausente do Senhor. Note, o crente está sempre de bom ânimo. Por quê? Por causa daquilo que já falei. Quando as tribulações nos vêm, nós sabemos que o que com ela é destruído é apenas o homem exterior, mas o interior se renova. Nós temos bom ânimo, irmãos. As aflições aqui não nos prejudicam, porque nós não queremos nada de bom daqui, não esperamos nada daqui. Se nossa esperança em Cristo fosse para esta vida, Paulo diz, seríamos os mais infelizes dentre os homens. Nós não esperamos em Cristo viver eternamente nesse mundo ímpio, senão seríamos infelizes, diz Paulo. Mas nós esperamos em Cristo para uma vida que transcende essa. As aflições, portanto, não nos atormentam, apenas nos lembram que nós não somos daqui, por isso que nós temos bom ânimo diante delas. E diz o versículo 7 que nós não andamos por vista, mas por fé. Nós esperamos o céu pela fé. Vemos por trás da tribulação a mão de Deus querendo com que não nos apeguemos a este mundo pela fé. Não julgamos pela aparência,
mas pelo coração, por causa da fé. Acreditamos que Deus está nos vendo, vemos o invisível. Meus irmãos, a santificação do crente está nisso. Eu estou vendo o invisível, eu vejo Deus em Cristo. E por eu saber que Ele está me vendo, e que a única pessoa a quem eu tenho que agradar é a Ele, eu ando em retidão. Se nós andássemos por vista, nós só estávamos vendo o mundo ao nosso redor. O mundo dizendo para as irmãs: bote um brinquinho, essa roupa está muito grande. Se nós olhássemos para este mundo, nós só veríamos a pessoa dizendo: tome só um copinho de cerveja, não faz mal não. Se estivéssemos olhando para este mundo, estaríamos vendo as pessoas dizendo que faz mal uma mentirinha, não vai prejudicar ninguém. Nós iríamos cair fatalmente, mas nós não estamos olhando para este mundo, não queremos agradar este mundo. Este mundo está morto para nós, nós estamos mortos para este mundo, mas estamos vivos para Deus. Ele está nos vendo, jejuamos para Ele, oramos para Ele, queremos saber como Ele nos considera. É contemplando a glória do Senhor, não a glória do mundo. É levando em conta a aprovação de Deus para os nossos atos, que somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. O que queremos é ser agradáveis a Deus. É o que diz o versículo de número 9: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ser crente é ter uma santa obsessão de ser agradável a Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Como quem diz: não anda na presença dos homens, não, anda na minha. Não leva em conta o que os homens dizem, leva em conta o que eu te digo, e ser perfeito na minha presença. Não seja perfeito para o modo de o mundo te ver, seja perfeito para o modo de Deus te ver. Anda na minha presença e ser perfeito. É preciso que cada um entregue o seu eu, o seu velho homem, este que está corrompido pelos valores deste mundo, à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que cada um, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, assuma a vida ressurreta de Jesus. Jesus está ressuscitado lá em cima e não aqui. Está diante de Deus e não dos homens. Quando você assumir a vida ressurreta de Cristo, você vai se sentir diante de Deus e não dos homens. Vai se sentir lá e não aqui. Vai pensar nas coisas que são de lá e não nas que são daqui. Vai buscar as coisas que são de lá e não as que são daqui. Mas o mundo vai tentar te chamar de vez em quando. Vai tentar te fazer esquecer a identidade nova que Deus te deu. O mundo vai tentar fazer com que em certas oportunidades tu não te lembres que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vai tentar acordar o velho homem que já morreu. Mas o Espírito Santo vai pela palavra te acordar, vai lavar os teus pés, vai tirar o sujo que ficou. E por certo algumas tribulações virão, mas no momento em que elas virão, no momento em que elas chegarem, você vai abrir os olhos e acordar e se lembrar: eu não sou daqui, eu tenho uma pátria lá. Vamos ficar de pé. Irmão Cleito, aleluia. Jesus disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem aborrecer a sua vida neste mundo, por amor de mim, preservá-la-á para a vida eterna. Essa noite, recuse os valores desse mundo e se conforme com Cristo na sua morte, e receba em você um novo homem, uma nova mulher, pelo poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus nos constrange. Hoje Deus está te chamando pelo seu amor.
um magnetismo vai atrair o teu coração. É o amor de Cristo te chamando para morrer e para viver. Porque só há uma vida nova se essa velha que tu tem morrer. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, Senhor, venho me render e minha vida a Ti, Senhor, oferecer. E na cruz, Senhor, em meio à adoração, elimina o que é da velha criação. Pois sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Se é o melhor que tens pra minha vida, só me resta em amor oferecer. Fala, Deus, nesse lugar. Toca em cada coração, meu Deus, nessa hora. Em nome de Jesus, resgata vidas das trevas e traze-as para a Tua luz, eu te imploro, em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto, onde está a primeira pessoa aqui que diz: pastor, eu não sou crente, mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus para ser uma nova criatura? Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui na frente. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que vocês que levantaram as mãos venham aqui à frente, para nós orarmos por vocês. Os irmãos que estão próximos, acompanhem, vem aqui, meu irmão. Aleluia, vem aqui, minha irmã. Você que levantou a mão aqui à minha esquerda, vem aqui para nós orarmos por você. Fazemos uma oração pela sua vida. Nosso irmão aqui também. Aleluia, glória a Deus. Onde está a quinta pessoa que ainda não levantou a mão? Levante sua mão onde você estiver. Você que ainda não é crente, mas nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Onde está a quinta pessoa? A quinta pessoa nesta noite. Onde você estiver, faça como eu aqui na frente. Levante sua mão, dê um sinal, e nós vamos rogar a Deus por tua vida nesse momento. Glória a Deus. Se você estiver do lado de alguém que não é crente, irmão, convide a pessoa para entregar a vida a Jesus nessa noite. Venha a Cristo, venha a Cristo. Você que ainda não fez uma decisão, venha a Jesus. Venha agora entregar o seu coração a Deus. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Confie no poder do Evangelho, confie no poder de Deus. Vem agora em nome de Jesus. Deus está esperando por você. Se alguém está desviado e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus, vem aqui, meu irmão, aleluia. Onde está a sexta pessoa para Jesus nessa noite? Onde está a sexta pessoa? Levante sua mão e nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por cada irmão, por cada irmã que veio aqui à frente nesse momento. Pedir que Deus opere um milagre agora, que eu não posso fazer, a igreja não pode fazer, mas Deus pode, porque Deus era, é e será Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento por estas vidas, ó Pai, por estas pessoas
que ouviram uma mensagem que não agrada a este mundo, que não agrada, meu Deus, ao velho homem, mas resolveram, meu Deus, por tua graça, se arrependerem de seus pecados. E neste ato público, Pai, vem entregar à morte o velho homem, aquele homem pecador com o qual nós nascemos como filhos de Adão, para que na cruz de Cristo ele seja morto agora, Pai, e que pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, um novo homem, uma nova mulher apareça em cada pessoa, meu Deus. Concede novidade de vida. Cumpre a tua palavra que diz que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dá a certeza de morar no céu, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Espere um pouquinho, nós queremos dar um novo testamento para cada um de vocês.